o capítulo 6, né? Vai, está acabando, está chegando na metade, viu? Por aí você tira, né? Carta essa que eu acho que se a gente ler e reler inúmeras vezes, sempre a gente vai achar algo, vai nos despertar para alguma característica do Evangelho, a teologia em si, porque é um pouco da profundidade da riqueza revelada, né, aos homens do nosso Deus. Então, é bênção da parte do Senhor. E a gente tem visto desde o início do capítulo 5, né, onde a gente vê uma transição na carta, onde Paulo nos tira do reinado do pecado e nos leva ao reino de Deus, né? Paulo muda a linguagem e começa a falar daquilo que Deus fez em nossas vidas para nos livrar daquele cenário caótico de destruição, de culpa, de pecado, a qual ninguém poderia por conta própria se remediar, se justificar e sair desse estado. Então a gente vê que Cristo ele nos tira do reinado de trevas e nos transporta para o reino de Deus. Mas aí vem uma questão. A gente começa a entender a justificação, a gente começa a entender as benesses da salvação, tudo aquilo que a obra de Cristo nos oferece, tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz, tudo aquilo que foi cumprido pelo nosso Deus na pessoa de Cristo. Só que a gente olha para a nossa vida, para o nosso corpo, para o nosso dia a dia, para o mundo ao nosso redor e pensa assim, rapaz, muito bonito toda essa história, mas e aí? Será que alguma coisa ainda há de acontecer, né? Esse Cristo que veio e fez isso tudo aí realmente é o Cristo e tal, só que a Bíblia foi escrita para nos ensinar e suprir demandas. E a carta ao apóstolo Paulo, e especificamente o capítulo 5, 6, 7, até o 8, no caso, vai nos responder essa questão entre o já e o ainda não. Nós já estamos em Cristo, já somos salvos, eleitos do nosso Senhor, já temos benesses desse reino escatológico sobre nossas vidas, mas ainda não chegou no seu ápice, na sua plenitude. A gente está vivendo num mundo caído, a gente está vivendo num corpo que é tocado por esse mundo aqui, de certa forma, a gente envelhece, adoece. Olha eu aqui rouco. Se eu fosse glorificado, eu não estava rouco, né? Então, somos atingidos ainda por esse mundo, mas isso tudo de maneira transitória. E a gente viu que a maneira de passar essa transição do já e o ainda não é olhando para a nova identidade que Cristo nos deu. Pois nós não estamos mais na figura de Adão. Adão não nos representa mais. O nosso representante agora é Cristo. E esse Cristo nos deu uma herança, né? Ele pagou a nossa conta que estava no vermelho e nos deu uma herança, uma dádiva para essa vida e para toda a eternidade, que justamente é a vida eterna. E hoje a gente vai aprender mais uma característica dessa transição do já e o ainda não. Nós veremos que para que tudo isso se encaixe, a gente tem que ter o entendimento correto de quem é agora o nosso Senhor, né? E você sabe, óbvio, isso aí até Helena já repete o catecismo paterno, né? Eu fico dizendo as coisas para ela repetir, que a gente aprende muito por repetição. Ela já sabe que Jesus é Senhor, né? Ela já tem esse entendimento, apesar de nem saber o que é Senhor, né? Ela nem me chama de Senhor, mas ela já fala que Jesus é Senhor, Jesus é Rei, ela diz. Então, ela já sabe isso, né? Só que nós aqui, que somos mais maduros do que Helena, eu assim espero, às vezes a gente fica meio coisado, assim, Jesus é Senhor, e aí? Ele é Senhor porque é mais velho do que a gente? Qual é a ideia de ser Senhor? É porque ele é poderoso. Tudo bem, é verdade. Mas o que é que tem por trás dessa ideia do senhorio de Cristo, né? E a gente vai descobrir que a Bíblia nos apresenta ele como Salvador, como aquele que deu a vida por nós, aquele que nos ama,
que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é nosso Senhor. Que antes nós éramos escravos do pecado, mas agora somos livres em Cristo Jesus, porque nos tornamos seus escravos. Como é? É isso mesmo que você ouviu. Nós estamos livres em Cristo Jesus, porque Ele é nosso Senhor. O Senhor é aquele que tem autoridade, é dono, comprou aquela pessoa, pertence a Ele. Por isso que a Bíblia chama Jesus de Senhor. Óbvio que retrata também sua divindade, é óbvio. Retrata sua majestade quando fala de Senhor, mas principalmente a ideia de que Ele é dono do seu povo, porque Ele comprou com o seu sangue. Então, é vital para a gente fazer essa transição, entendê-la, no caso, viver aqui melhor, de acordo com aquilo que o Evangelho propõe para nós, entendermos que Jesus é o nosso Senhor. E por essa razão a gente deve viver de acordo com esse Senhor. Aí você pode estar aí com a cabeça, com a molesta, como diz o outro, né? Pensando, rapaz, escravo livre, que história é essa? Coloque seus olhos, que serão arrebatados, no abrir e fechar deles mesmos, diante da última trombeta, no texto. Romanos 6, do 15 ao 23. A gente vai ler, depois você mantém a sua Bíblia aberta, que a gente vai revisitar o texto inúmeras vezes. Diz assim o texto: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que levam à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas, agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colheram leva à santidade, e o fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta e preste atenção. Já fica bem claro, né, no texto, essa ideia de escravo, de senhor, de ser livre, de ser escravo, que era escravo do pecado, agora é escravo de Cristo. E você já começa a pensar assim, ó, ele está tirando isso da Bíblia. Que bom, né? Você achou que eu tinha tirado da minha cabeça? Essa coisa meio que ilógica, escravo que é livre porque está em Cristo. Mas essa é a ideia. Porque, preste atenção, o homem, por si só, ele é escravo do pecado. Como tem o célebre livro, né, de Martim Lutero, apesar que não tem esse nome em português, mas foi traduzido para a gente aqui como Nascido Escravo. Né? É um livro que você pode achar ele facilmente, que fala sobre essa ideia de nascer cativo ao pecado, né? A vontade do homem, como a gente viu lá em Romanos 3. Você já viu Romanos 3, já um monte de vezes aqui eu repetindo, para que a gente tenha um entendimento de que o homem nasce numa condição de pecador. Só que o pecado ele é tão sagaz, tem tanta alegria nas pernas, né? Ele é tão esguio que o que é que ele faz? Ele dá a ideia ao homem caído de que ele é livre. A pessoa que não está em Cristo, ela se sente, eu sou livre. Você já conversou com alguém que era da igreja, participava da igreja, estava ativo, digamos assim, no corpo, e de repente ele, por algum motivo, saiu, pegou ar, não quer conversar com Jesus, com a igreja, e ele agora está num estilo de vida totalmente oposto ao Evangelho, levando uma vida de destruição,
Mas se você se encontra com ele, ele fala que está livre, que tirou um peso, que não é isso, que religião é aquilo, que Jesus é aquilo outro, que a Bíblia é cheia de não, 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 né? E agora ele está livre e tal. Conversa para boi dormir. No caso, para bode dormir, né? O pecado ele tem esse poder de dizer ao homem que ele é livre para fazer o que ele quiser. Mas não é a verdade. Não é a verdade. O pecado é como se botasse... Deus nos criou para viver no mar. Aí você agora está num aquário. Aí lá dentro você fica nadando e eu sou livre. E tal, aqui cai comida do céu, né? Esse é o cara que joga a raçãozinha lá, né? Então você está livre, mas não está, você está preso. Preso. Não é a ideia inicial, não foi para aquilo. Mas tem essa ideia dessa falsa liberdade, né? O pecado ele acaba ditando a agenda e a vida do homem caído. Por isso Paulo traz essa figura tão forte da questão de ser um escravo. E ele fala, você se torna escravo daquilo a qual você obedece. Pedro vai falar a mesma coisa, se algo lhe vence, do tal, você se torna servo. Por isso que o pecado ele é tão voraz, porque ele prende o homem, ele cria vários mecanismos de manter o homem preso, a pessoa se acaba em vícios, em práticas destrutivas, ele está preso naquilo ali. Preso e não tem como se libertar por conta própria. Ele passa a obedecer o pecado dita a vida dele. E essa é a ideia de se tornar escravo daquilo a qual você obedece. Se você obedece a Deus, você é escravo de Deus. Se você obedece ao pecado, você é escravo do pecado. E preste atenção, não há uma terceira via, não há uma escolha fora dessa realidade. Isso aqui pouco importa se nós acreditamos ou não, no sentido de, isso aí é só para quem crê nisso aí, quem não crê tem outras opções, né? tem outras ideias. Não, só tem duas opções. Você só pode pertencer a dois senhores, Jesus ou ao pecado. Livre não é, ninguém é livre. Após a queda, ninguém mais é livre. Então você vai escolher quem vai ser o seu Senhor, o pecado ou Jesus Cristo. Mas livre você não é. Eu não quero saber de nenhum dos dois. Você já disse quem é o seu Senhor. Você já está dizendo quem é o Senhor. Mas aqui não há a possibilidade de neutralidade. Não há autonomia humana. O homem sempre será escravo, quer de Cristo ou do pecado. Ele estará debaixo do poder de um desses senhores. E é interessante porque, de acordo com o seu senhor, vai ditar as consequências da sua vida nessa e na outra. O seu estilo de vida é ditado pelo Senhor, que é dono de você. Olha o verso 20 e 21. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Não tinha nada a ver com as coisas de Deus, né? Estavam em pecado. Que fruto colheram então das coisas às quais agora vocês se envergonham? Que foi de bom dessa vida pecaminosa que hoje você pode se orgulhar de viver inimigo de Deus? Aí no final, o fim delas é a morte. Por mais doce que o pecado possa parecer, por mais proveitoso que ele possa ser nesse plano, no início das coisas, né, em um dado momento, o fim é morte. Não tem para onde correr. Não tem o que fazer. O Senhor do homem, sendo o pecado, a sua paga, o salário do pecado é a morte. Está vendo qual é a ideia? O escravo vai receber algo do seu senhor por estar ali servindo a ele. Se o seu senhor é o pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. Essa é a ideia. O seu senhor vai ditar o seu estilo de vida. Essa é a ideia aqui de fruto, que o texto vai falar, né? Que fruto vocês escolheram? Qual o resultado da vida que tinham? Afastados de Deus, a não ser desonra, pecado, vergonha. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Nós devemos ter vergonha do nosso passado.
mas não ter vergonha daquilo que Deus fez com o nosso passado. Nós devemos ter vergonha do nosso pecado, mas não daquilo que Deus fez através do nosso pecado. Porque tem muito crente que ou ele está preso ao passado dele, e o passado dele ele fez algo terrível, pecou, enfim, mas parece que é maior do que a graça e não é. Ou então, quando ele vai falar do passado dele, eu já falei isso antes, ele fala com alegria. Antigamente, eu era bicho solto, eu brigava, um monte de mulher, cachaça, eu bebia de ficar muito louco. Agora eu estou em Cristo, agora estou feliz, né? Amém, Jesus me salvou. Ele entra numa depressão ali quando vai falar de Jesus, se vira e sai. Você fala até assim, meu Deus do céu, né? Era melhor não ter ido para Jesus não, uma tristeza dessa. E ele ainda fala assim, pois é, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Se vira e sai derrotado ali, né? A gente não é para se orgulhar do nosso pecado, do nosso passado, mas ele já foi vencido em Cristo Jesus. E faz parte do processo de falar para outro aquilo que Deus fez em nós. Eu vivia assim, mas não foi por mérito meu. Jesus foi até lá e me libertou. Jesus foi lá e quebrou essa corrente que me prendia, que me mantinha preso ao pecado. E Ele está fazendo isso agora com você. Vamos deixar de ser escravo? Bora! Né? Vamos! O cara se levanta e vai. Está dentro do processo de apresentar Jesus, né? E assim, ó, todo mundo nasce escravo, como eu disse antes. E você, por mais cheirosinho, bonitinho que seja hoje, e esteja aí pulando no Espírito, cheio da graça de Deus, você nasceu pecado. Assim como o pastor também, por incrível que pareça. Todos nós nascemos em pecado. Olha o verso 19, a parte B. Não é? Como é isso? Olha aí para o verso 19. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade. Nós éramos assim. E quando a gente fala aqui de pecado, a ideia do que Paulo vai abordar em Romanos não é que éramos as piores pessoas do mundo e agora somos as melhores pessoas do mundo. Não, nós estávamos brigados, em inimizade, em guerra com Deus. As nossas ações, até as boas, não redundavam em glória para Deus. Não serviam para Deus para exaltá-lo. A pessoa que não está em Cristo, ele pode ser um bom marido, um bom pai, uma boa filha, uma boa esposa, um ótimo cidadão, um bom empregado. A questão não é essa. A questão não é caráter propriamente dito ou civilidade. A questão é espiritual. Né? Claro que isso vai desaguar em outros aspectos, mas essa questão de ser escravo, de estar no pecado, a questão de ser depravado, como a Bíblia aponta, é de estar em completa oposição àquilo que é Deus. E se ele tenta se aproximar de Deus, é pelas suas forças e pela sua própria via. Isso se chama o quê? Religião. Eu quero Deus, mas de acordo com o que eu entendo sobre Deus. Desse jeito todo mundo tem Deus, né? Desse jeito todo mundo tem fé, todo mundo é gente boa, né? Paz e amor, solta a pomba na praia, bota a cruz na areia, se abraça as árvores vestido de branco, aquela coisa é da paz. Mas a ideia não é essa. A ideia não é essa. Se Jesus não der o primeiro passo e quebrar essa inimizade que há entre o homem e Deus na nossa vida, nada podemos fazer, porque nós nascemos escravos do pecado. E o apóstolo Paulo vai dizer que agora isso mudou. Nós éramos escravos do pecado. Nós oferecemos o nosso corpo, como a gente viu na mensagem anterior, para o pecado, como instrumentos de injustiça. A gente propagava o pecado nesse mundo, pelo nosso estilo de vida e por quem nós éramos. Agora isso foi invertido em nós. Agora nosso corpo é um instrumento de bênção, de restauração. A nossa vida agora é um canal do Deus Criador de todas as coisas com esse mundo caído. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, o verso 19, agora a parte C. Ofereçam agora em escravidão a justiça, que leva à santidade. Lembre-se que Paulo já saiu da justificação
e começou a falar de santificação. Ele já saiu de um ato que foi unicamente Deus que fez, que é tornar o homem justo, e começou a falar de um processo que é feito entre Deus e o crente, que é a santificação. Não é feito por nossa conta, sozinhos. Você não tem como se tornar santo a par de Deus, porque Ele que nos dá a força. No final das contas, tudo vem dEle. Mas Ele quis que nesse processo de santificação, a gente trabalhasse com Ele, se esforçasse nisso. Ninguém se esforça para ganhar o céu, viu? Ninguém se esforça para ir para o céu. O céu é dado, a salvação é dada, a gente se alegra com tamanha herança, agora vamos viver de maneira digna, como aqueles que já estão projetados nessa realidade. Vocês entenderam? Né? Agora eu tenho uma herança, agora eu estou em Cristo. Ele agora é meu Senhor, então eu tenho que viver de acordo com essa verdade. Essa é a ideia. É isso que é santificação e é um processo. Paulo vai falar desse processo progressivo, daquilo que Deus em Cristo faz em nós e conosco, de caminhar para se tornar cada vez mais parecido com Ele. Por essa razão, uma vida de devoção ao Senhor Jesus, que agora é o nosso Senhor, se faz necessária. Se antes éramos escravos do pecado, e a nossa maneira de viver ia levar a gente para a cova eternamente, apartados de Deus, sabemos que isso não é mais realidade para nós. Se a gente vier morrer nesse corpo, nós não ficaremos mortos para sempre. E na hora que fecharmos os olhos, nos encontraremos com o nosso Senhor. E voltaremos a viver nele, mais glorificado, para viver em uma terra restaurada por toda a eternidade. Então sabemos que as coisas velhas dessa era já passaram. Já não fazem mais parte da nossa vida, nem do nosso futuro. Então agora, nós temos que viver de acordo com isso. Por isso, a grande questão sempre o crente deve fazer uma autoanálise. A que Senhor eu estou servindo? Se eu estou a Cristo, eu tenho que servir a Ele, e não ao pecado. Ele sempre tem que estar pensando nisso. Já que santificação é o processo, esqueça salvação. Você já é salvo. Amém? Agora a gente vai viver de acordo com alguém que é salvo. A gente tem que olhar para o espelho. Eu me lembrei de uma coisa ruim. Olhar para o espelho. Eles estão doidos. Divida conosco. Divida esse fardo conosco, né? É porque eu tinha um líder espiritual, antigamente, que dizia que antes do crente sair de casa, ele tem que olhar no espelho se ele está parecido com o crente. Então a ideia é só estar parecido. Né? Você está com roupa de crente, né? Roupa de crente. Ninguém aqui está vestido como crente, pelo que eu estou vendo. Vocês entenderam? Deixa eu beber água. Se você estiver parecido com um crente, aí você pode sair de casa. Se você quiser se disfarçar, você não vai com roupa de crente, né? Então, a ideia não é essa quando a gente fizer essa análise. Os meus atos, a minha vida em si, está me levando. As pessoas, quando olham para mim, dizem assim: o Senhor dele é Cristo e não o pecado. Essa é a ideia. Não é a aparência dessa maneira, né? Mas aí você pode pensar assim: mas o que é santificação, então? É só se comportar? É só ser parecido com um crente externamente? Né? É só dizer que está em Cristo, vir para a igreja, dar o dízimo, cantar, né? Trazer ali o chá de mufumbo, conversar com os irmãos? É isso que é ser crente? É isso que é ser santo, né? Paulo ele começa a dar entendimento aos crentes em Roma e aqueles que lerem a carta sobre essa questão. E a primeira coisa que ele faz é responder uma pergunta, das muitas perguntas que ele responde nessa carta, que colocam em xeque a sua teologia sobre graça, justificação, salvação, né? Aquelas perguntas retóricas que Paulo faz, né? Lembre-se que aquele já tinha 35 anos de ministério, então já era conhecida a maneira como Paulo pregava a graça, como Paulo trazia para o texto, para o Antigo Testamento, reinterpretava os textos
à luz de Cristo como deve ser e mostrando que sempre foi pela graça de Deus. Então, olha o verso 15 aí. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Paulo já começa a responder aqui da medida correta, para que o legalismo não fale alto, para que eu possa ser santo, eu tenho que cumprir a lei. Ou então não vá para a licenciosidade, para o outro lado. Para ser santo não precisa de nada, que a gente está na graça. Agora, em outras palavras, agora é bagaceira. Vamos viver pela fé. Então, é de qualquer jeito, é um por si, Deus por ninguém. Não é desse jeito. A graça não anula a lei e vice-versa. Aqui há uma junção de tudo isso para chegar a esse entendimento, né? O que Paulo começa a apontar e a explicar para que essa vida condizente com o novo Senhor que a gente tem, ele vai nos mostrar como a gente pode viver essa vida de santificação e a vida que aponte para quem é nosso Senhor de fato. Porque a grande verdade nesse texto aqui, né, é que Deus ele nos tornou seus escravos, livres do pecado. Nós temos liberdade porque somos escravos de Cristo. Mas isso é uma loucura, mas o Evangelho é loucura. O reino de Deus tem a lógica invertida. Quando somos escravos de Cristo, é porque somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, preste atenção. A analogia que Paulo vai fazer sobre escravidão aqui, ela não é a das melhores que ele já fez. Porque ela não consegue englobar todos os benefícios, digamos, da salvação, da obra de Cristo, de tudo que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas Paulo era muito esperto. Junto com o Espírito Santo para ajudá-lo a escrever, já viu, né? Romanos. Paulo sabe que o crente, ele é um bicho esperto. É diferente, ele tem um jeito de olhar para as coisas e criar, e tirar aquela teologia do bem bolado. Sabe como é? Ele lê o texto está mandando fazer isso, mas sabe como é, né? Todo mundo é pecador, quem não erra, não é assim, eu não vou perder minha salvação. Olha aí o crente, e faz um bem bolado. Então, Paulo, conhecendo os crentes de sua época, e o Espírito Santo conhecendo os crentes de todas as eras, perfeitamente casa a ideia de escravidão. Olha aí o verso 19. A parte A. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Paulo está dizendo assim, pelo fato de sermos pecadores, e a nossa cabeça sempre está buscando brecha, sempre está querendo ter um bem bolado, é melhor que eu fale isso, vocês são escravos de Cristo. Vocês são escravos e ponto final. Assim você vai entender que você tem um dono. Assim você vai entender que você é livre, porque esse dono é um dono amoroso. Aí lembra Jesus conversando com os discípulos, não é? Assim, vocês me chamam de Senhor. E às vezes o servo não sabe muito bem o que o Senhor está fazendo. Mas eu agora vos chamo de amigos. Porque vocês sabem quem eu sou e o que eu estou fazendo. Como é que Deus nos chama? Somos escravos, somos servos. Mas como Deus nos chama? De filhos. Filhos amados por Ele. Ele nos comprou, pertencemos a Ele, mas somos seus filhos. Propriedade exclusiva dele, mas seus filhos. Lembra do filho pródigo? Vou voltar. Vou dizer a meu pai, me receba como escravo, porque eu pequei. Eu desejei a tua morte quando pedi a minha herança. E gastei tudo no show do Safadão. E minha vida foi para o ralo. Agora eu quero voltar. Me receba como escravo. O pai tinha a prerrogativa de dizer, tudo bem, se junte aos outros servos. Você vai viver na minha casa, comer, mas você agora é escravo.
O pai tinha a prerrogativa de fazer isso. Mas como o pai o trata? Como filho. Traz ele de volta para a família. Então, não há nada pejorativo em ser escravo de Jesus. Não há nada de humilhante nisso. Que humilhação é essa? Que aquele que me comprou, que é meu Senhor, se humilhou por mim? Que lava os nossos pés? Que nos serve? Que se humilhou se tornando um de nós? Então, que Senhor cruel é esse? Cruel é o pecado que destrói vidas, famílias, que leva o homem cada vez mais distante de Deus e, quando morre, ao inferno. Mas o Senhor chamado Cristo, imagina se ele fosse bom. Se ele não é bom, se ele é cruel, ele é assim. Já imaginou se ele fosse bom? Então o que é que Paulo faz? Para que os crentes não fiquem, ai meu Deus, com a boca cheia de dentes, escancarada, esperando Jesus voltar, ele diz logo, vocês são escravos de Cristo. Então se comporte como aqueles que foram comprados por um Senhor. Essa é a ideia de fraqueza e limitação. E preste atenção, fé é confiança. E confiança leva à obediência. Eu depois faço um exercício no Novo Testamento, todas as vezes que você for ler fé, você pode trocar por confiança, que casa muito bem. Eu creio porque eu conheço o meu Senhor e confio nele. Vou me submeter ao estilo de vida que ele ordena que eu tenha, que ele me deu poder para ter, porque eu confio nele. A fé e obediência é a mesma coisa. E isso é santidade. Santidade. Eu sei que eu estou em um mundo transitório, que minha carne e meu pecado ainda fala, me dá sugestões. Sabe aquela caixa de promessas? A gente tem a caixa de pecados, né? A gente abre e diz, dá uma bufetada no pé do ouvido do outro. Não, isso aqui não. Falta o culto e diz que está doente. Não, essa aqui não. Gasta além do que pode gastar e bota a culpa no demônio. Essa daqui é ótima. Essa aqui eu vou usar. Pastor, o demônio está tremendo. Né? O que é que o demônio compra com dinheiro, hein? Eu não sei. Né? Gasta cartão, gasta dinheiro, bitcoins. Né? Não sei o que é que ele faz com dinheiro. É uma loucura. Não é essa a ideia. A ideia não é essa de que o pecado ele tem um poder sobre nós de pegar a nossa mão e fazer com que a gente faça algo. Sempre é sugestivo. E agora nós temos em Cristo a condição, não 100%, porque a gente não foi glorificado, o pecado ele foi enfraquecido em nós, mas agora nós podemos dizer assim, não, eu não quero. Estou afim não. Isso pertence à vida passada. O fruto disso é morte. Eu agora tenho um novo Senhor. Eu tenho que viver condizente com aquele Senhor. Mas isso só é possível porque Ele nos comprou antes. Você não tem como ser santo se aquele que é santo não comprar a gente primeiro e nos levar para a santidade. Porque pertencíamos ao pecado. Estávamos no reinado de trevas e de morte. E Ele nos tirou de lá e nos levou para o seu maravilhoso reino. E agora nos deu poder para sermos santos. Lembra de um exercício que eu ensinei aqui? Que os indicativos vêm sempre antes dos imperativos na Bíblia. O que é isso? Meu Deus, calma. Quando a Bíblia manda você fazer uma coisa, se você prestar atenção é porque Deus já lhe capacitou para fazer aquela coisa. Está entendendo? Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha aí. Deus nos amar implica em muitas coisas. Ele me transformou, me perdoou, me deu poder para amar os meus inimigos, os meus semelhantes. Então, sempre que a Bíblia manda você fazer algo, Deus já fez algo antes e nos deu a condição de fazer aquilo que está
mandando fazer. E olha aí, ó, preste atenção, que a gente está indo para o fim, mas está chegando na melhor parte, né? Olha o verso 17. Nós já trocamos de Senhor. Olha como é, sabe, jargões evangélicos? Ô, glória, graças a Deus deu certo, né? E a gente vai, às vezes, perdendo a noção do que realmente as palavras dizem. Mas olha o verso 17. Mas, graças a Deus o quê? Pegue seu olhinho aí, você está vendo que tem uma vírgula, agora vai lá para o 18. Ó. O verso 17 no começo. Mas, graças a Deus, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Graças a Deus que antigamente vocês viviam na bagaceira, inimigos de Deus, mas Ele fez algo. Graças a Deus vocês foram comprados e agora são escravos, sim, mas de Cristo. E isso veio uma coisa na minha cabeça, sabe? Que não foi enxaqueca, das muitas coisas que vem na minha cabeça. Imagine um mercado de escravos. Você já viu isso em filme em algum lugar? Está lá os escravos na prateleira, né? E chega alguém para comprar. E ele vai falar assim, eu quero aquele ali. O escravo do lado fala, não, eu sou melhor. Esse bicho aí é derrubado. Olha como ele é churriado, como esses pessoas de academia aqui falam, o Everson, Arthur, Gabriel. Esse cara aí está churriado, eu estou no whey protein. Eu estou trabalhado, me leva. Aí o cara diz, não, então eu vou levar, mas peraí, tu vai me levar, mas tu mora onde? Porque dependendo de onde tu morar, eu quero ser teu escravo não, viu? Tá ligado, né? O cara, hã? O escravo não dita nada para o seu senhor. O escravo não pode impor nenhuma condição ao seu senhor. Ele não escolhe quem é o seu senhor. Ele é de um ou de outro. Já nasce escravo do pecado e pode ser escravo de Cristo. Mas não está na mão dele essa prerrogativa. Ele não escolhe. Não, pastor, escolhe sim. Então Pedro está conversando alguma coisa esquisita. Quando diz, vocês não foram comprados por coisa besta, prata e ouro. Já viu que na teologia de Pedro ele é liso, né? Nem prata nem ouro eu te tenho. Nem prata nem ouro vocês foram comprados. Eles tinham um problema com dinheiro. Por isso que a teologia da prosperidade nunca cita Pedro. Né? Porque Pedro era liso. Vai estar Abraão, Davi, Pedro. Vamos falar de Pedro hoje não, pelo amor de Deus. Pedro é derrota. Deixa Pedro morreu pobre. Vamos falar de Abraão, de Davi, né? Pedro não. Nem prata nem ouro eu tenho. Olha que derrota é essa. Melhor nem passa direto. Né? Pedro vai dizer, não foi por prata nem ouro que vocês foram tirados da maneira vã que vocês viviam, de tradições, de dogmas, dessas besteiras que não levam ninguém a nada, mas foi através do sangue de Cristo que comprou vocês. E o sangue de Cristo não é uma moeda que a gente tem no nosso bolso. Não está no nosso controle, não está no nosso poder. Ele que quis derramar, Ele que pagou o preço, Ele que é Senhor, Ele que tem a prerrogativa de comprar, Ele que nos comprou. Você entende a ideia por trás disso? A verdade que há nisso? Claro que estar em Cristo não é viver numa prisão, tolhido de N coisas, pelo contrário, é ser livre, mas temos um Senhor. É amoroso, nos ama, entregou seu Filho, deu a própria vida por nós, mas é nosso Senhor. É o nosso dono. É? Você está entendendo, não está? Amém. Depois de alguma coisa eu vou dizer, você disse que entendeu, não disse? Preste atenção. Olha o verso 17. Você vai ver aí a transição aí do indicativo para o imperativo. Olha aí, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, olha aí a ação de Deus. Passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Esse passaram a obedecer aqui dá a ideia de se converter. Aquilo que vocês eram inimigos, aquilo que vocês não queriam conversa, que era Deus e sua palavra, vocês passaram a criar vontade em obedecer aquilo. Alegria em obedecer aquilo.
para agradar o seu Senhor. É um indicativo que vem antes do imperativo. Deus colocou em nós a capacidade de se aproximar dele, de ter prazer na sua presença, de ter prazer na sua lei, de ter prazer na santidade. Então agora nós queremos nos aproximar de Deus, por aquilo que ele fez antes em nós. E é engraçado que a ideia que Paulo fala que é o ensino que lhes foi transmitido, né? Ele vai passar a obedecer de coração a forma do ensino que lhe foi transmitido. A ideia aqui não é que o crente tomou o ensino para ele e saiu ditando o que é certo e errado e passou a ter domínio sobre a palavra de Deus e agora ele faz do jeito que ele acha melhor. Nada disso. Aqui é como imagine um líquido que é derramado no molde e agora aquele líquido passa a ter aquele formato. O recipiente dita o formato daquele líquido. Vocês foram entregues à palavra, não a palavra entregue a vós, que a palavra é o próprio Deus. Deus tomou a nossa vida e vai mudando a nossa vida de acordo com a sua palavra, nos santificando pela sua palavra, trabalhando em nós. Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Não eu, Jesus falando aos apóstolos. Mas essa é a ideia. A palavra tomou posse, agora você entendeu, dos crentes. Ela agora está mudando, mexendo eles. Tem algo ativo na vida dessas pessoas. Não é o oposto. Eles não controlam a palavra agora que passou a controlá-los. Isso é muito interessante, meus amados irmãos. E Paulo continua no verso 18, olha aí. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Engraçado, houve essa transição. Quando a palavra nos atingiu, houve uma transformação em nós por causa dela, que é o próprio Deus. Agora nós somos escravos de Cristo e temos a condição de nos submetermos alegremente a Ele e obedecê-los. Esse é um indicativo, libertos. E aqui vem o grande paradoxo da vida cristã, a grande contradição, essa lógica de ponta-cabeça do reino de Deus, que Deus nos tornou escravos para sermos livres. É interessante isso. Livre é quem pode fazer tudo o que quer, ou livre é aquele que sabe o que é certo e errado, e mesmo que ele queira fazer algo que ele sabe que é errado, ele diz que não quer fazer. Quem é livre? Aquele que pode tudo ou aquele que sabe que não pode tudo? Então escolhe não querer. Quem é livre? Eu sou livre, se eu quiser, eu paro de pecar. Eu paro de ter a vida que eu tenho. Vai lá, tenta. Eu sou livre, se eu quiser, eu mudo minha vida e alcanço Deus. E vou para o céu. Não tem como. Não vai acontecer. Não é desse jeito que funciona. Precisamos ser libertos do pecado, ser servos de Cristo, para que a gente possa decidir, entre aspas, dentro daquilo que Ele nos oferece, as ferramentas, a capacitação do seu Santo Espírito, para viver nesse mundo do já e do ainda não, de maneira santa. Agora eu tenho entendimento das coisas. Agora eu sei o fim das coisas. E eu posso olhar e dizer assim, não, eu não quero. Por mais que meu corpo diga assim, oh, mas é tão bom. Lembra quando a gente está de dieta? Aí vê um Kit Kat, língua de gato. E o Espírito diz, coma. É tão forte que quem está com você fala, eu vou pagar. Aí você vê e diz, meu Deus, chega aqui, que eu vou ceder. Né? E as pessoas tiram foto, para zombar do seu pecado. Veja, ele na roda dos escarnecedores na sorveteria. Entregue ao pecado. Mas a culpa é minha. Né? Ninguém está me forçando. Apesar que há uma competição aí, mas isso...
Isso fica para outro sermão. Não é, Deigson? Essa competição de sorvetes fica para outro sermão, né? Meus amados, vocês estão entendendo, não estão? Amém? A gente vai terminar. Preste atenção. O apóstolo Paulo vai terminar dizendo que a vida agora que temos em Cristo, escravos de Cristo, libertos do pecado, o final dela vai redundar em santidade, né? Olha o verso 22. Porque as condições que Deus nos deu em Cristo, debaixo do seu senhorio, nos dá a condição de viver uma vida de santidade. E o fim dela é vida eterna e abundância. Olha o verso 22. Mas, agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o fim é a vida eterna. Que coisa interessante, não? Agora o que Deus fez em mim me faz viver de um jeito que redunda para a glória dele. E o fim disso é santidade e vida eterna. É? Eu quero dizer algo e a gente termina. Existe um livro que eu aconselho você depois comprar e ler, porque ele vai pegar as doutrinas da Bíblia e tornar ela bem mais fácil a gente entender, bem aplicável. É de Paul Tripp. O nome dele se chama Você Acredita? 12 doutrinas históricas para transformar a sua vida cotidiana. E ele fala sobre santificação. Isso é bem interessante. E eu vou parafrasear aqui algumas frases dele, né? E o que ele fala. Ele vai dizer o seguinte, que a vida cristã não é para preguiçoso. Não tem como ser crente preguiçoso. No sentido de santificação. Não é também que você pode ser preguiçoso com trabalho, mas tudo aqui está falando de santificação. Não é? A vida cristã requer esforço da nossa parte. Santificação, viu, gente? Não é para ir para o céu. Não é para tomar a salvação para ser salvo. Para ter uma vida que glorifica a Deus. É santificação. E por mais que ainda a gente venha viver em fraqueza e em pecado, o Jairo ainda não, Deus tem um plano para nos tornar, cada dia que passa, mais santos. Cada dia que passa. E a gente deve buscar ativamente a graça de Deus e não se contentar com o crente que a gente é hoje, sempre buscar a estatura de varão perfeito, porque o nosso alvo é Cristo. Deus não falou assim, ó, seja meia boca, porque o Pai é também meia boca. Vai de qualquer jeito. Jesus Cristo disse, sejam-vos santos, porque santo é o Pai. Sejam perfeitos, porque perfeito é o Pai. É claro que a gente não vai ser perfeito nessa vida, mas é a meta. Se aquela é a meta, eu nunca vou parar de buscá-la. Ah, cheguei, pastor. Atingi a estatura de Cristo. Sou varão perfeito. Amém. Lá ele subindo. Amém. Ainda bem que ele é perfeito e foi embora. É que não vai conviver com o pecador, né? O único que teve saco de viver entre pecadores foi Jesus. Mas tirando, se o cara é santo desse jeito, por isso que você vai ver aí, muito crente esquisito que não tem pastor, não tem igreja, porque ele é muito santo. Preste atenção. O grande problema, segundo Paul Tripp, falando sobre a vida de santificação dos crentes, é satisfação. Que coisa, não? Ele vai dizer assim, ó, a gente se contenta com muito pouco em relação à espiritualidade, a crescer, a santificação. A gente sempre acha que está bom como está. Não dá para melhorar assim, de ler mais a Bíblia, de orar mais, de ter mais comunhão. Não, do jeito que está, pela misericórdia, né? Sabe como é, né? Então a gente vai levando. A gente se contenta muito fácil. Eu não estou falando nada dessas besteiras de poder, de vou pagar o preço, como o Ricardo diz. Nessas coisas que crente aí maluco fala. Mas a ideia é assim, a gente sempre tem isso em nós. Eu poderia ler mais um pouco a Bíblia. Eu poderia ter um tempo a mais de oração. Eu poderia me dedicar mais à igreja. Ir para uma célula, receber uma célula na minha casa. Falar de Jesus para alguém. Eu poderia investir mais nisso. E é nisso aqui
que esse autor vai falar que nós nos contentamos, nos satisfazemos muito rápido. Não, estou na igreja, estou indo para o culto, estou na célula, dou dízimo, canto, amém. Topei. Mais do que isso, só glorificação. E essa não é a ideia. Deus olha para nós e vê assim, ainda tem coisa para tirar. Ainda tem coisa para desenvolver. Ainda tem coisa para ser trabalhada. Tem ainda forma de melhorar. Não, pastor, mas sabe como é, né? Já sou muito velho. Você é velho para a sua idade, mas não para Deus. Você é velho dentro do tempo dessa terra, mas não para Deus. Sempre podemos melhorar. Sempre podemos avançar mais na santificação, de acordo com a obra que Cristo fez em nós. Ou você acha que não é da vontade de Deus que a gente se torne mais santo? Agrade mais ao Senhor, busque mais ao Senhor. Não, Ele não quer não. Ele vai dizer assim, tá bom. É óbvio que não. Deus quer que a cada dia a gente se pareça mais com Cristo. Que seu Espírito venha se mover em nós mais e mais. Se tem uma coisa que Deus não é estático, é parado. Ele está sempre em movimento, sempre instigando a gente a algo, a mudar, a ir em direção de alguma coisa, a falar dele, a alcançar pessoas, a orar por pessoas, a conhecer mais as Escrituras. Porque nós somos acomodados por natureza. O caba tem uma dor nas costas. Eu tenho que ir no médico. Ai. Ele descobre um jeito de dormir, não dói mais. Ele nunca mais vai no médico. O colchão dele vai ficar com a marca dele ali, um zigue-zague, aí não vai para o médico. A gente se acostuma. E pense como está a nossa vida de santificação. Será que a gente se acostumou com o sagrado? Será que virou uma rotina? E é só isso? E Deus nos deu condição de avançarmos cada dia mais em santificação, em buscarmos mais, porque a fonte, que é Ele, é inesgotável. Não acaba. Não acaba. Pode cavar, pode buscar, pode beber, não acaba. E aqui é uma oração que você pode fazer. Deus, me dá mais fome do Senhor. Me desperta para ler a Tua palavra, para orar mais. Eu quero ter uma vida mais no Teu altar. Estou falando agora evangeliquez para você entender. Eu quero viver mais nos Teus pés. É uma coisa que nós devemos pedir a Deus. Devemos orar a Deus em relação a isso. E eu termino, meus amados irmãos, dizendo que isso é possível porque Deus já nos concedeu a vida eterna. Olha o verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra salário aqui era usada no contexto de Paulo, quando um exército, recebia do seu senhor o salário de fato. Uma vez na vida esse senhor dizia assim, eu vou dar um agrado a esse povo. Não é porque o exército merecia, não é porque o exército era bom, o exército estava sempre cumprindo o seu dever e recebendo o seu salário. Mas agora ele vai receber uma coisa além do que merece. E o seu Senhor quer dar por livre vontade. E aqui onde aparece a palavra aqui, charisma, que vai ser a palavra graça. E Paulo faz esse trocadilho. O Senhor paga o salário daquele que trabalha, que é o pecado. O salário do pecado é a morte. Nós pecamos diuturnamente antes de Cristo e recebemos a nossa paga, a morte. Mas agora veio um Senhor que nos comprou e nos libertou e nos dá graciosamente, sem fazer nada, aquilo que não merecemos, uma dádiva, que é a graça de Deus e a vida eterna. Quando a gente pensa eu vou fechar minha Bíblia. Quando a gente pensa na salvação de modo geral e vai vendo o texto sagrado, principalmente o pessoal que está fazendo a segunda turma do discipulado avançado, já viu essa verdade de que
a ideia de ser liberto da escravidão, a gente pensa logo no Egito, não é? O pessoal lá vivendo na corte de Faraó, sob a corte de Faraó. E Deus vai e resgata aquele povo com braço forte. As pragas, os sinais, tudo que Deus faz para tirar aquele povo daquele local. Libertar aquele povo. Mas tem um detalhe que chama a atenção em tudo isso. Que não são as pragas, não são os embates de Moisés com o Faraó, os sinais que Moisés pode fazer, nem o Mar Vermelho, que é um desmantelo. O que possibilita tudo aquilo acontecer e aquelas pessoas rumarem em liberdade é porque na noite em que Deus se dirigiu ao seu servo Moisés e ele falou ao seu povo, o povo acreditou, matou um cordeiro, pegou o seu sangue e pintou os umbrais de suas portas. E o sangue do cordeiro foi o passaporte para que aquele povo pudesse ser liberto. Saído da escravidão e cruzado o Mar Vermelho, a pés enxutos, para tirar uma onda. Mas foi o sangue do cordeiro que libertou aquele povo. Aí, não sei quantos anos depois, você, gramoreense, descobre a verdade que está em Cristo. Porque o Cordeiro derramou o seu sangue, nos comprou da servidão do pecado, nos tornou livres e agora é nosso Senhor e nosso Deus. Então, essa é a verdade desse texto hoje. Essa é a verdade de Romanos 6, do 15 ao 23. Que Deus, Ele nos tornou seus escravos, livres do pecado. Amém? Deus os abençoe e nos guarde. Capítulo 7, domingo que vem. Leia aí umas 40 vezes, para ser bem proveitoso. Eu quero orar dando fim à nossa celebração, mas você fica no seu local, porque eu vou dar alguns avisos breves, e depois nós estamos despedidos para tomar café. Não tem chá de mufumba ainda, ele está vindo ainda de outro país. Ele está vindo aí e a gente vai ter depois. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por mais uma celebração, por aprendermos mais do Senhor, meu Pai, da Tua palavra, dessa verdade, meu Pai, libertadora, que éramos escravos do pecado, mas Teu sangue nos comprou, e agora somos livres, servos e escravos Teus, filhos, graças ao Teu amor, meu Pai, que nos resgatou, graças à Tua obra, que nos tirou da servidão do pecado. Que agora possamos ter o entendimento acerca disso, revelado na Tua palavra, e que isso venha trazer uma vida de santidade para nós. Que isso venha ser um estímulo, que venhamos ter alegria nessa verdade. Isso venha trazer, meu Pai, combustível para que a gente possa se portar de acordo com o Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos comprou. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos nesse processo de santificação, nos abençoa, segundo a Tua misericórdia e Teu poder, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus.